o Macunaíma, que foi escrito, né, foi publicado em 1928, ele é um marco mais ou menos de uma segunda fase do modernismo, né? Se no início, em 22, você ainda tinha aí toda uma preocupação com as vanguardas europeias, com essa leitura que os modernistas vão fazer em 28, já apresenta uma preocupação muito maior com a questão do nacionalismo brasileiro. É claro que não é um nacionalismo fechado, não é um nacionalismo estreito, como existia em várias outras facções, né, do modernismo, mas é um nacionalismo que estava necessitando de existir, principalmente porque o Brasil já estava dentro de uma perspectiva de fundar também uma espécie de cultura brasileira, de cultura nacional. Quando eu fiz literatura brasileira com a professora Maria Zilda, que tem uma metodologia assim, bem interessante e bem relacional, contextualizada, comecei a entender melhor o livro e o contexto da obra e além daquela superfície, porque no ensino médio ela me parecia muito quebrada, muito difícil de entender. O livro é uma rapsódia, então ele narra esses episódios de maneira muito dinâmica e ao mesmo tempo sem uma estrutura muito ligada, né? Então no ensino médio eu não entendia isso de jeito nenhum, eu achava que a obra tinha problemas graves. Por que rapsódia, né? Isso a gente pode lembrar da Grécia Antiga, em que chegavam os rapsodos que iam tocar e cantar, né, e recitar com uma plateia, etc., né? E esses rapsodos, eles faziam parte, né, como fazem até hoje esses rapsodos, de uma cultura popular, né, de uma cultura bastante voltada para a oralidade. Havia também os parodistas, que depois eles chegavam no palco e iam parodiar aquilo que os rapsodos estavam cantando. E o que o Mário de Andrade vai fazer? Justamente ele vai fazer o papel dos parodistas, porque ele vai parodiar toda essa cultura, né? Todas essas falas, todos esses mitos, etc. Daí a importância do Macunaíma se inserir, né, nessa estrutura paródica, antropofágica, que é justamente de 28, o Manifesto Antropófago, do Oswald de Andrade, né? E é a obra mais antropofágica do modernismo brasileiro. Eu acho que é muito interessante a forma como o livro traz uma visão nova sobre esse imaginário social mesmo, essa construção identitária da nação e como é importante que a gente, como professor ou que vá trabalhar literatura, a gente possa levar isso para os alunos, sabe? Porque quando a gente está no ensino médio, a gente lê José de Alencar, lê Machado de Assis e Macunaíma vem e traz uma perspectiva bem diferente desses livros. Se você quiser, às vezes, desmerecer toda a questão, né, do valor do brasileiro, muita gente já relaciona com o Macunaíma. E não é bem isso, né? Ele denuncia tudo isso também. Ele é isso, mas ele também denuncia. Daí o valor da paródia. Você tem que estudar o livro no seu tempo, em 1928, né, com todo o clima antropofágico e modernista, mas ao mesmo tempo você tem que ver que o livro ele existe enquanto existem os leitores. E os leitores vão, né, se modificando. Mas ao mesmo tempo a gente tem que perceber que mesmo que o livro seja lido por novos leitores ou por novas maneiras de ver, né, toda a questão racial, a questão mesmo brasileira, é importante também perceber esse tom de ironia, né, essa estrutura inicial do texto, que ela não pode ser abandonada.